Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, tá chegando só agora, eu me chamo Nath Allen, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal para você. E hoje vamos falar sobre o OVNI capturado por um satélite espião americano, pairando ali sobre a costa leste do Chile, em 1992. Tudo seria tranquilo se esse OVNI não tivesse 450 quilômetros de diâmetro. A gente já viu aqui no canal OVNIs do tamanho de planeta, agora vamos falar de cidades voadoras por aí. E tudo ficaria tranquilo se esse mesmo OVNI não fosse avistado em 1996 sobre a costa do Brasil. E para quem não lembra, em 1996 tivemos o quê? O famoso caso Varginha. Então uma coisa pode se conectar na outra? Vamos para o vídeo de hoje? Em 1992, um satélite norte-americano chamado GOES-8 foi quem capturou um objeto do tamanho de uma cidade voadora próximo à costa chilena. Um arquivo que foi desclassificado pelas autoridades de aviação chilena revelou imagens surpreendentes de um OVNI de aproximadamente 450 quilômetros de diâmetro. A notícia foi divulgada em todo o sul do país, na América Latina, na mídia e em telejornais da época. Gustavo Rodrigues, um porta-voz da equipe de aeronáutica civil do Chile, falou que várias fotografias foram tiradas do objeto, assim para descartar qualquer possibilidade de ser uma fraude, inclusive falha na impressão do equipamento. Céticos do assunto, na época, falaram que era apenas a Lua, por sua posição na costa leste do Chile e a hora que as fotografias foram tiradas, só poderia ser a Lua. Isso foi o que os céticos falaram em 1992. Seria uma teoria aceitável por muitos, se os eventos de 1992 não voltassem a acontecer no ano de 1996, aqui no Brasil. 2 meses depois do incidente Varginha. Junto da Operação Prato, o maior evento ufológico no Brasil, com certeza podemos mencionar Varginha. A pequena cidade de Varginha nunca mais foi a mesma depois dos eventos e do ser alienígena que teve repercussão mundial, que completou 25 anos esse ano. Para quem não sabe, na noite de 19 de janeiro de 1996, um satélite espião americano detectou um objeto não identificado entrando na atmosfera da Terra, assim como detectou um imenso OVNI em 1992, no Chile. O sistema de defesa teria alertado o governo brasileiro de que o objeto não identificado estaria se dirigindo para Varginha, Minas Gerais. Imediatamente, as autoridades militares na base de Três Corações teriam entrado em alerta e se dirigiam para a cidade. Mas o caso vai além. Junto do imenso charuto, uma criatura é avistada, dando assim o famoso caso Varginha. Não restam dúvidas que satélites espiões americanos com certeza detectam essas coisas antes mesmo deles chegarem na nossa atmosfera, assim alertando o mundo todo. Tanto que em evento OVNI, tanto de queda quanto de presença alienígena, eles sempre estão a bordo disso tudo. O governo americano é o mais especialista em todas essas áreas. O caso Varginha e o incidente no Chile em 1992 têm muito em comum, pois ambos um satélite americano conseguiu captar antes mesmo de entrar em órbita, assim avisando seus devidos países. Então a gente tem que ter noção de que o governo americano ele sabe tanto o que entra e o que sai a todo momento aqui do planeta. Eles sabem o que está acontecendo, só não vão falar. Ainda em 1996, temos o caso de Haroldo Westendorf. O empresário alega ter visto um enorme OVNI que tinha 100 metros de diâmetro e 70 metros de altura. Ele ainda alega que um disco voador, modelo clássico, saiu de uma abertura na parte superior do objeto e saiu voando a uma grande velocidade. Somos observados, isso não resta dúvida. Mas nossos satélites e a estação espacial estão sendo monitorados também? As câmeras da Estação Espacial Internacional capturou o voo de um objeto desconhecido que se aproximou da estação e logo depois alterou sua trajetória e desapareceu. O vídeo foi publicado no portal oficial da NASA e gravado pela câmera automática que monitora o espaço em torno da estação espacial, que foi gravado no dia 19 de abril de 2017. O vídeo mostra claramente um objeto semi-transparente de forma cilíndrica. Observe.
Esse último caso na estação espacial ocorreu em 2017, mas também temos um OVNI cilíndrico se aproximando da estação espacial em 2019. Essas coisas lá fora são muito recorrentes. Aqui para nós também é. Mas e você? O que acha que pode ser essas imensas naves sobrevoando o nosso planeta? Seria um teste militar e secreto ou realmente naves alienígenas? Eu aposto na segunda hipótese. E na primeira também, porque eles têm muita coisa em posse de tecnologia alienígena. Deixa aquele joinha aqui no vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos, inscreva-se no canal ou verifique sua inscrição, porque de vez em quando o YouTube retira. E aguardo você no próximo vídeo. Grande beijo, tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, tá chegando só agora, eu me chamo Nath Alien, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de teoria da conspiração, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal pra você. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero que vocês me perdoem se vocês ouvirem algum tipo de música. Eu moro do lado de um pub. Então, como amanhã é feriado, começaram com música muito cedo, bem na hora das gravações. Ai, socorro, vamos ignorar, focar no que realmente interessa, que é no vídeo de hoje. E hoje vamos falar sobre as misteriosas luzes que andam preenchendo aí o céu noturno. Eu até pensei em fazer um videozinho sobre esses shorts, só que como não tinha mais filmagens parecidas com aquelas, então ficaria um vídeo meio vazio. Então decidi dar um tempo para ver se apareciam mais filmagens semelhantes. E sim, gente, bingo, apareceram muitas filmagens semelhantes agora em outubro. E junto dessas luzes estranhas, vamos estar falando também de Bill Nelson, um ex-político e atual líder da NASA, que fez aí revelações chocantes sobre OVNIs e também sobre alienígenas. E junto no vídeo, vou colocar também sobre Luiz Elizondo. Ele também alega que temos fotos nítidas de OVNIs e também de seus ocupantes. Vamos para o vídeo de hoje? Sabemos que em 2021 a atividade OVNI está mais ativa do que nunca. As declarações de autoridades só comprovam a teoria de que algo muito maior está para ser divulgado, bem diante de nossos olhos. Entre agosto e outubro deste ano, atividades lumínicas são captadas em diversas partes do globo. Luzes que podem ser, inclusive, confundidas com os raios solares de tão intensas e imensas que são. Bill Nelson, político, astronauta e atualmente líder da NASA, deu algumas declarações bem importantes e pessoais sobre os avistamentos de UFOs, dos pilotos e de militares também. E um pouquinho mais sobre a vida alienígena. Now I know what you've seen is what those Navy pilots saw in 2004, and there have been some 300 sightings since then. And I've talked to those pilots. And they know they saw something, and their radars locked onto it. And then all of a sudden it was here on the surface, and then it's there. And they don't know what it is, and we don't know what it is. We hope it's not an adversary here on Earth that has that kind of technology. But it's something. And so this is a mission that we're constantly looking. Who is out there? Who are we? How did we get here? Luiz Elizondo deu declarações importantes também. Ele alega que existem fotos extremamente convincentes de OVNIs que mostram seus ocupantes. Isso gerou debate entre a comunidade ufológica. Poderia Luiz estar falando do caso de Kumburgás? As melhores filmagens de OVNIs com seres dentro só podemos lembrar do caso de Kumburgás, que até hoje não foi possível se provar uma fraude. Mas além dessas declarações estranhas, estamos diante de sinais nos céus. Luzes estranhas estão sendo avistadas com muita frequência, principalmente entre agosto e outubro desse ano. A primeira aparição já trouxe aqui no canal em formato de vídeo shorts. Ela foi filmada em agosto desse ano, no Canadá. O vídeo mostra uma luz vindo de um objeto sólido entre as nuvens. O céu noturno logo fica iluminado com a presença dessa estranha luz. Poderia ser o Sol? Teoria válida por muitos, mas o evento ocorreu por volta das 10 da noite, descartando assim qualquer possibilidade de ser o Sol. Já a segunda aparição ocorreu no dia 2/10 de 2021, em Barranquilla, Colômbia, durante a noite também.
O que são essas luzes intensas que estão bem frequentes esse ano? Você já avistou algo semelhante? Deixa aqui nos comentários. E por último, temos a filmagem de Rubens Villatoro, em Londres, Inglaterra, no dia 23 de 9 de 2021. De acordo com fontes, ele alega que os céus pareciam ter ganhado vida e que os shows de luzes eram bem frequentes. Alguns lembraram de relâmpagos, mas nesse dia não choveu e não ocorreram tempestades isoladas. Tinha apenas algumas nuvens e essas luzes que ele conseguiu captar. Segundo ele estava em sua sala quando de repente começou a olhar o fenômeno pela janela. Então pegou o seu celular e saiu para fora para ter uma visão melhor do que era aquilo. Não é estranho que tantas confirmações estejam se concretizando e ao mesmo tempo a atividade OVNI vem aumentando? Autoridades não conseguem mais esconder, ou chegou o momento que eles estavam preparando para possíveis revelações. Muita gente se pergunta o que pode ser essas luzes que estão invadindo nossos céus. Será que pode ter alguma coisa realmente a ver com algo alienígena ou apenas algum tipo de arma sendo testada? Mas após as declarações de Bill Nelson, a gente pode realmente confirmar que algo está acontecendo, pois o líder da NASA chegar e falar algo desse tipo é algo a se pensar e se questionar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se aqui no canal, quem não é inscrito, e para quem já está inscrito, verifique a inscrição, pois o YouTube ele retira às vezes. Então conto com vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e para quem ainda não me conhece, está chegando só agora, eu me chamo Nath Allen, dona desse pequeno canal aqui no YouTube e se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal para você. Se nos anos 40, 50, 60, os mais avistados eram os clássicos discos voadores, a gente pode falar com certeza que nas últimas décadas estão sendo os OVNIs em formato de tic-tac. E no vídeo de hoje eu vou estar deixando algumas filmagens feitas esse ano para a gente ver o quão real e quão nítido é esse tipo de avistamento que pessoas comuns como eu e você estão tendo. E vou deixar aqui também alguns relatos de pessoas que trabalharam para o governo, que viram esses tic-tacs e também a raça a qual pertence esses tipos de OVNIs. Então, vamos para o vídeo de hoje? Um dos mais icônicos OVNIs, podemos mencionar os famosos OVNIs em formato de tic-tac. Ele é chamado assim desde o caso USS Nimitz, por se assemelhar com uma balinha tic-tac. Para quem não sabe, foi a partir do incidente Nimitz, ocorrido em 2004, que os famosos tic-tacs vieram a público oficialmente. E é desse caso que temos o vídeo oficial que Marinha e Pentágono usaram para tornar oficial de uma vez por todas a existência de objetos voadores não identificados, que por sinal chocou o mundo. Esses objetos possuem sempre a mesma característica: brancos, em formato de charuto, não tão alongados, velozes, possuem total técnica de se locomover embaixo dos oceanos, sem janelas ou alguma espécie de entrada visível, quase como uma peça inteira que voa. Em uma recente entrevista televisionada, o chefe de armas aposentados da Marinha dos Estados Unidos, Sam Cahill, informou sobre um estranho avistamento que ele fez em 2004, quando ele e outro piloto viram um misterioso objeto em formato de tic-tac, que parecia desafiar as leis da física. Os OVNIs estão há 100 mil anos à frente de nossa tecnologia, confirmou ele. O OVNI tic-tac tem sido avistado há muitas décadas, diz DeLong, ex-líder do Blink 182 e agora líder do Two Day Stars Academy, junto de Luiz Elizondo e Chris Mellon. Ele certamente desempenhou um papel muito importante de informações do Pentágono, um papel central. Para resumir, ele aponta que a descrição do tic-tac antecede o avistamento de 2004 por décadas. Em outubro desse ano, tivemos um avistamento de um OVNI tic-tac muito nítido filmado a partir de uma janela de avião, sobre Grand Rapids, Michigan. A testemunha descreveu o seguinte: eu estava no voo de Boston para Denver, no dia 17 de outubro de 2021. Eu estava sentado no assento da janela, olhando para o norte, enquanto sobrevoávamos o lago Michigan. Às 8h50 da manhã, horário local,
Avistei abaixo do avião e vários quilômetros de distância um OVNI tic-tac. O objeto estava voando para o leste e não tinha características comuns. Não tinha asas, nem janelas, nem cauda, nem escapamento, nem superfície de voo. Era branco e cilíndrico. Gravei um vídeo dele por cerca de 1 minuto antes dele desaparecer de vista. Em seu caminho de cruzeiro para o leste, pareceu mudar de altitude ou velocidade. Essas coisas são realmente muito estranhas, como vimos no vídeo anterior. Muitas perguntas vêm com o que pode ser esses tic-tacs e a qual raça eles pertencem. De acordo com Charles Hall, um oficial alistado que serviu em 1964, ele afirma que trabalhou com o dono dessa tipologia OVNI, que seriam os tall whites, ou simplesmente brancos altos ou altos brancos. Hall foi alistado na Força Aérea dos Estados Unidos em 1964 e estava estacionado em uma cabana meteorológica muito remota na base da Força Aérea de Nellis, fora de Las Vegas, Nevada. E em 1965, Charles James Hall afirma ter vivido com um extraterrestre por 2 anos enquanto esteve na base, e que, segundo ele, sua forma de comunicação era semelhante à de pássaros. Temos relatos sobre uma antiga língua supostamente falada nos mundos subterrâneos, que é conhecida como a língua dos pássaros. Charles conta que teve muitos encontros na base com esses brancos altos e iluminados, e que eles trabalhavam junto com o governo. Suas naves eram totalmente brancas e alongadas. Uma porta não abria, mas era projetada na aeronave, e assim eles entravam. Isso explica por que não vemos portas nos tic-tacs? E também ele afirma que os brancos altos podem viver entre 600 e 800 anos. Eu estava super atordoado e em choque. Existem tantas maneiras de você ser pego de surpresa e ficar com medo. Você provavelmente não percebe o quanto os humanos dependem uns dos outros para validarem suas experiências. E aqui, por fim, temos a diferença entre um UFO tic-tac e um avião comum. Esse registro foi feito em Wichita, Kansas, por Amber White, em 16/6/2019. Observe a diferença. É bem nítida, certo? Mas e você, pessoal? Diante de tantas evidências, tantas filmagens, eu mesma já trouxe um compilado de OVNI tic-tac aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição e também o link aqui em cima para vocês verem o quanto de filmagem que temos desses OVNIs. Temos comparação com o avião, como já deixei aqui no anterior, e também no vídeo que eu já fiz tem comparação com aviões. É algo muito bizarro. Temos pessoas que trabalharam na Força Aérea, na Marinha, sempre relatando esses tipos de OVNI com formato de tic-tac. Eles existem? Existem. Só falta saber realmente o que são e principalmente o que querem. Muito obrigada por assistir até o final. Eu fico muito feliz por isso. Também quero agradecer pela live que vocês assistiram lá no canal Área 51 com a minha participação agora no dia 2 de novembro, o último feriado aí que teve. Grande beijo, gratidão eterna sempre. Até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e para quem ainda não me conhece, tá chegando só agora, eu me chamo Nath Allen, dona desse pequeno canal aqui no YouTube e se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal pra você. E no vídeo de hoje, gente, eu já trouxe aqui no canal algo sobre ele, que são os cubos voadores, os famosos cubos voadores. Não tão famosos assim, né, porque são bem distintos, bem comum esse tipo de avistamento, mas de uns anos pra cá está sendo bem frequente e tende a ficar pior. Vamos falar então do avistamento de Justin Johnson no último dia 28 de outubro desse ano, em Missouri, Estados Unidos. Ele conseguiu, gente, fazer a filmagem de um OVNI muito nítido em formato de cubo enquanto voltava para casa de seu trabalho. A filmagem não é curta, tem um pouquinho mais de 2 minutos e foi capturada em plena luz do dia, o que dá total credibilidade ao avistamento. Muita gente pensa que não temos quase nada de informação sobre cubos voadores, mas de acordo com Dan Burrich, um PhD em microbiologia, e que trabalhou para Forças Armadas Secretas dos Estados Unidos, também alega que trabalhou nas instalações da Área 51 e que lá participou do projeto chamado Aquário em 1989. E de acordo com ele, esses cubos pertencem à raça chamada Orion. Vamos para o vídeo de hoje?
Justin Johnson, de 30 anos, voltava do trabalho quando o avistamento ocorreu, no dia 28 de outubro desse ano. Eu estava dirigindo para o norte depois que saí do trabalho e notei um objeto muito brilhante voando pelo céu, meio que vindo em minha direção. Parecia um cubo de metal sólido girando em várias direções, declarou o motorista. A filmagem é bastante longa em comparação com as outras. Em muitos casos, são segundos, assim ficando difícil identificar melhor o que realmente está sendo observado. No caso de Justin Johnson, fica claro que é um objeto em formato de cubo, brilhante em plena luz do dia. Observe o vídeo. Johnson admitiu mais tarde que o avistamento distinto o deixou assombrado. De acordo com o registro, o objeto estava voando contra o vento naquele dia, então não acredito que fosse um balão. Além disso, a FAA local disse que não mostrou nada naquela área durante esse tempo. Declarou ele: "Eu nunca vi um drone assim e não consegui entender como ele ficava no ar com tanto movimento. Eu realmente não poderia dizer o que era, mas não era nada conhecido publicamente. Se eu tivesse que apostar no dinheiro, seria de origens sobrenaturais ou tecnologia secreta do governo", finalizou Johnson. Uma das mais intrigantes histórias envolvendo cubos, podemos citar o caso de Dan Burrich, PhD em microbiologia e ex-funcionário das forças militares secretas dos Estados Unidos, que detalhou informações sobre alienígenas e o suposto cubo de Orion, que seriam máquinas do tempo. De acordo com Dan, temos o conceito errado de alienígenas. Ele esclareceu que alienígenas não são todos iguais, assim como nós humanos temos planos, vidas e metas diferentes. Em 1989, ele trabalhou nas instalações da Área 51, no projeto chamado Aquário. Na base, ele soube que militares estavam em posse de espaçonaves e seres extraterrestres. Os seres eram chamados de Orion. De acordo com o Departamento de Informações, os seres eram do sistema de Z Reticuli. E ele também viu uma cópia do acordo feito pelo presidente Eisenhower com esses seres. De acordo com Dan, Eisenhower se reuniu com esses grupos extraterrestres para evitar uma catástrofe nuclear. Nesse encontro foram realizadas discussões entre civilizações e foi aprovado um acordo para raptar seres humanos para estudá-los, as famosas abduções, desde que não sofressem ou se lembrassem de nada do ocorrido, se lembrando apenas de algum tipo de sonho e esquecendo completamente o ocorrido. Os Orions de Z Reticuli deram ao presidente Eisenhower um cubo de cerca de 7 centímetros, que era capaz de prever o futuro. E esse cubo foi passado por gerações de gente rica e influente para escolherem bem os seus futuros, suas vidas e no que poderiam apostar para se dar bem. Se o relato de Dan estiver certo, podemos mencionar que o governo já está em posse de cubos alienígenas há muito mais tempo do que pensamos. E novas informações vão chegando. E com certeza, esses avistamentos de cubos não vão parar por aí. É só o início de algo muito grande que está para acontecer. Você está preparado? Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, da filmagem e o que podem ser esses famosos cubos voadores. Não esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, pois estamos em quase 3.000 inscritos.
E isso é muito bom e eu fico muito feliz. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, tá chegando somente agora, eu me chamo Nath Alien, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal para você. E antes de iniciar o vídeo hoje, gente, eu quero estar agradecendo do fundo do meu coração pelos 3.000 inscritos que acabamos de bater aí no último dia que passou. Obrigada por não desistirem de mim e estarem aqui até agora. Rumo a 5.000. Assim espero. Obrigada, gente, do fundo do meu coração. E hoje vamos estar falando sobre algo que muita gente pede e tem dúvida, porque é pouco comentado aí na ufologia, que são as famosas sondas que os OVNIs soltam e também que elas aparecem sozinhas, tipo luzes pairando do tamanho de uma bola de futebol, também alguns orbes que muitos associam com fantasmas e outras pessoas com ufologia. O que podem ser esses tipos de luzes que às vezes até perseguem as vítimas? E para hoje eu separei 5 vídeos para a gente analisar juntos. Os vídeos são feitos entre 2019 e 2021. Inclusive, um dos vídeos foi feito na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, no dia 9/11 e postado agora no canal do ufólogo Ron Vernet. Por que esse ênfase todo na Serra da Beleza? A Serra da Beleza é conhecida por muitos e muitos avistamentos ufológicos, principalmente de luzes e também de seres e naves. Mas as luzes tomam aquele lugar de um jeito muito estranho. E muita gente me pede para falar um pouquinho mais sobre casos brasileiros e também filmagens feitas aqui no Brasil. Então, vamos para o vídeo de hoje? Muitas pessoas falam que só vão acreditar em OVNIs quando um passar bem por cima da cabeça delas. Mas o que acontece quando a nossa tecnologia flui mais e mais para que tenhamos a chance de capturar coisas que são inexplicáveis? É o caso das sondas ufológicas. A finalidade delas é desconhecida por muitos pesquisadores até o momento. Alguns mencionam que são para observação e reconhecimento de alguma área que a espécie alienígena esteja querendo saber um pouco mais sobre. No dia 9/11 foi postado um vídeo de luzes muito fortes pairando sobre a Serra da Beleza, no interior do Rio de Janeiro, pelo ufólogo Ron Vernet. As esferas eram bem grandes, segundo testemunhas do avistamento. As esferas agiam como se sondassem o terreno para garantir a segurança de outras esferas. Na filmagem é possível ver esferas luminosas no tom de amarelo alaranjado, sobrevoando a serra. Em alguns momentos, as cores até mudam para tons de verde e vermelho, mas sempre brilhando muito forte. Observe. Já no vídeo a seguir, vamos falar das capturas sensacionais gravadas em outubro de 2021 nos Estados Unidos, uma no condado de Cook, Illinois, e a outra na Carolina do Norte, onde câmeras externas de algumas casas registraram a presença de esferas luminosas que voaram seus jardins, residência e até dentro de suas garagens, assim assustando os moradores. No primeiro vídeo, foi gravado no condado de Cook, Illinois, no dia 14 de outubro de 2021. Um objeto esférico que emite um brilho bem forte pode ser observado com muita clareza. No segundo vídeo, foi gravado na Carolina do Norte. Podemos observar uma pequena esfera de luz com alguns centímetros de diâmetro e que foi capturada pela câmera infravermelha. Observe ela passeando durante a madrugada, livremente, enquanto faz um possível reconhecimento do local. Seria esse o serviço das sondas? Já o próximo vídeo, ele é bem bizarro, pois a testemunha estava em sua casa e de repente começou a olhar pela janela, até que viu um brilho se aproximando, descendo cada vez mais. Então, pegou seu celular e começou a gravar. O que ele não esperava é que essa luz ia descer ao ponto de ficar perto de sua
porta. Esse vídeo que foi filmado agora em Clinton remete muito às luzes da Serra da Beleza, aqui no Rio de Janeiro. Pois é isso mesmo, elas descem, ficam por perto e assustando os moradores. Muitas não fazem nada, mas outras temos relatos que perseguem as pessoas. Esse caso é investigado pela famosa MUFON. O vídeo foi feito na cidade de Clinton, Nova York, Estados Unidos, no dia 20/6/2020. Observe como a luz é grande e desce até próximo da pessoa. O que poderia ser? E por último, observe essa sonda em Atlacamulco, México, no dia 27/6/2020. Observe que a sonda está fazendo uma espécie de mapeamento da área e em seguida começa a ganhar altitude até sumir entre as nuvens. Muitas pessoas alegam que nesse caso é um balão que simplesmente está pairando sobre a área e depois ganha altitude até desaparecer. Eu discordo totalmente dessa hipótese. Pois, como podemos ver, o objeto está claramente sob um controle inteligente, está fazendo mapeamento da área e depois simplesmente sobe. Mas agora eu quero saber de você. Já viu alguma luz que não conseguiu identificar, tanto no céu quanto próximo de sua residência ou por onde você estava passando no momento? Muitas pessoas avistam. É muito frequente esse tipo de luzes pairando sobre a nossa cabeça, principalmente para quem mora no interior. No interior, parece que se intensifica mais devido à questão de não ter muito tipo de luz urbana, então fica mais fácil a visualização desses objetos. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, das filmagens que deixei. É muito importante para que eu consiga ter uma base, uma noção do que vocês estão querendo e gostando. Deixa aquele joinha, compartilhe com os amigos porque é muito importante esse vídeo seguir adiante. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, está chegando somente agora, sejam bem-vindos. Eu me chamo Nath Allen, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de ufologia, mistério, teoria da conspiração, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal para você. E o vídeo de hoje não poderia estar mais interessante. Vamos estar falando sobre a minha tipologia favorita de OVNI, que são os famosos clássicos charutos voadores, ou cigarros voadores, muitos chamam assim, né? E no vídeo de hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a semelhança de um OVNI avistado na China em 2010 com um OVNI avistado sobre a praia de Paradise Surfers em 2013 na Austrália. Mas não para por aí, pois o mesmo OVNI visto em 2010, 2013 também foi visto sobre um aeroporto na Austrália nesse ano. A semelhança entre esses objetos é muito evidente, então por isso eu quis fazer uma comparação de fotos junto com vocês. Vamos para o vídeo de hoje? Entre 2010 e 2013, houve um crescente número de relatos de OVNIs cilíndricos. Um dos casos mais conhecidos que temos é na cidade de Hangzhou, na China, mais precisamente no aeroporto de Xiaoshan, onde um OVNI cilíndrico gigantesco pairou durante horas, fazendo assim cancelar voos. Na manhã seguinte, o governo foi forçado a emitir uma nota sobre o que foi aquilo, pois voos foram cancelados e as pessoas queriam respostas, pois temos fotos do evento e também a mídia em cima tentando saber o que poderia ser. E o que eles alegaram que era apenas um míssil. Fotos do objeto cilíndrico gigantesco circulam na internet há anos e nunca puderam provar como fraude. O governo chinês logo abafou o caso e avisaram que seria uma espécie de míssil. E infelizmente a história foi sendo esquecida. Mas que míssil fica pairando a cidade e aeroporto durante horas? Não colou nem um pouco, certo? Anos mais tarde, em 2013, na praia de Surfers Paradise, na Austrália, podemos ver um OVNI que se assemelha muito ao OVNI da China, captado em 2010.
Esse flagra foi feito durante a madrugada por webcams da cidade. Observe como é semelhante o UFO da China com o da Austrália. Seria o mesmo tipo de aeronave? E se fosse mesmo um míssil, como o governo chinês declarou, por que voltou a ser visto? E 3 anos mais tarde? É a desculpa mais bizarra que podemos ter diante de fatos que não podem ser explicados. Mas a história da Austrália, com esses charutos imensos, não para por aí. Um OVNI semelhante ao de 2010 e 2013 voltou a assombrar os controladores de tráfego aéreo em 2021. Imagens capturadas por webcams no aeroporto mostram um objeto iluminado em forma de charuto, pairando sobre o aeroporto de Jandakot, Austrália. Observe as imagens a seguir. Ufólogos da Austrália não comentam sobre esse caso, pois há boatos de que foram pressionados a manterem silêncio após um deles buscar por evidências e divulgar essas imagens que estão na tela. E o caso, como o da China, segue sendo abafado. Mesmo sendo de 2021, com tanta tecnologia, redes sociais, quando os grandes querem abafar uma história, eles conseguem. Os casos e evidências estão aí, mas não pense que vai sair em rede de jornais. Conhecimento se adquire indo atrás e não perguntando por que pararam de aparecer. Nunca pararam, as pessoas que deixam de ir atrás. E é exatamente isso, as pessoas deixam de ir atrás de respostas e falam que simplesmente pararam de aparecer. Esse tipo de caso não vai sair no Jornal Nacional ou em outros tipos de jornais. Esse tipo de caso a gente precisa ir atrás, pois conhecimento o governo não quer que você tenha, e isso é um fato. Outra pergunta que também eles fazem bastante é por que os OVNIs pararam de aparecer depois que temos celulares com câmera equipados para fotografias boas? Não, gente, não pararam de aparecer também. Inclusive aqui no canal eu vivo colocando um monte de tipos de OVNIs que foram captados entre 2019, 2020, 2021, tudo bem recente para vocês verem o quanto é real esse tipo de coisa e ainda acontece muito. Só que a gente precisa ir atrás. Como eu disse, conhecimento se adquire indo pesquisar e estudar. Mas e você? Já viu algum tipo de OVNI charuto ou semelhante a esse que deixei aqui no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários e eu quero agradecer muito por estarem me acompanhando. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, tá chegando somente agora, eu me chamo Nath Alien, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, mistério, tudo que está oculto, eu recomendo esse canal para você. E o vídeo de hoje vamos estar falando sobre os famosos OVNIs tic-tacs, aquele que todo mundo gosta e que anda sendo bem avistado por aí. Vamos falar também das recentes declarações que Luiz Elizondo deu, que quem sobrevoou próximo de tic-tac teve queimaduras radioativas e também lapso temporal. E para finalizar, eu separei 5 casos onde envolve filmagens e fotos reais de OVNIs tic-tac para a gente analisar juntos, que eu sei que vocês tanto gostam desse tipo de coisa, então eu já separo para deixar tudo bem legal e a cara do meu canal aqui. Então, vamos pro vídeo de hoje? Os UFOs tic-tacs têm causado muito alvoroço dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso porque, desde o vídeo vazado do tic-tac do incidente Nimitz em 2004, não conseguiram explicar o que poderia ser e por que sua capacidade de voo era tão incomum. UFOs tic-tacs e seus tripulantes, os Tall Whites, nos visitam por décadas. São vistos em bases militares, em campos e até mesmo em contatos imediatos. Um relatório divulgado em 25 de junho desse ano afirmou que, com os estudos do Pentágono, de 144 OVNIs avistados por integrantes das Forças Armadas do país desde 2004, apenas um caso teve explicação. O relatório liberado não menciona que são extraterrestres, mas também não descarta a possibilidade de ser algo de outro planeta. Mas a história não para por aí. Ainda esse ano, Luiz Elizondo revelou que os OVNIs tic-tacs datam dos anos 50 e podem causar queimaduras radioativas e até lapso no tempo. Luiz Elizondo, em uma declaração, falou que conversou com pilotos militares dos Estados Unidos que sofreram queimaduras de radiação depois de voarem muito perto dos tic-tacs. E outro piloto disse a ele o seguinte: "É realmente bizarro. Parecia que eu estava lá por apenas 5 minutos, mas quando olhei para o meu relógio, 30 minutos se passaram, mas eu usei apenas 5 minutos de combustível. Como isso é possível?" Essa foi a declaração de um piloto treinado que perdeu tempo em um encontro com um tic-tac. Mas como podemos lidar com tantos UFOs tic-tacs sendo avistados pelo mundo?
É o caso desse vídeo gravado na Rússia em 18 de dezembro de 2020. A testemunha estava trabalhando e teve seu avistamento. Observe. Já outra gravação foi feita em Nova Delhi, capital da Índia, em 6 de outubro de 2020. Avistei um OVNI de verdade quando saí para dar um passeio. No começo eu não pude acreditar, mas ele continuou aumentando e diminuindo seu ritmo por um tempo. Então eu rapidamente gravei o melhor que pude, concluiu o dono da gravação. E as gravações não param por aí. Agora vamos ver a filmagem de Anthony Budd no dia 4/1 de 2020 sobre o Texas. Mas engana-se quem pensa que essas evidências são apenas recentes. Temos fotografias perfeitas de um UFO tic-tac em Michigan, no ano de 1966. Tudo começou com um avistamento sobre uma fazenda em Dexter. Luzes foram avistadas pairando e, em seguida, zunindo pelo céu. Chegaram relatórios de toda a área. Um delegado do xerife foi citado como chamando os objetos, sejam eles quais forem, as coisas mais estranhas que já vi, concluiu ele. A explicação oficial chama as causadas pela queima de gases que borbulham dos pântanos da área. E claro, a conclusão foi insatisfatória por muitos desenvolvidos. Ou seja, esse avistamento nítido foi chamado de gás do pântano. O encobrimento do governo a respeito de OVNIs era óbvio nessa época, mas com nossas câmeras captando atividades anômalas dia e noite, fica difícil negar que nada esteja acontecendo. Eu sempre me pego pensando numa coisa, que os OVNIs foram de gases do pântano, histeria coletiva, alucinação, gente bêbada, tudo que é de ruim só para tirar a credibilidade de quem teve um avistamento. Na antiguidade, nem OVNIs existiam. Então, quantas pessoas foram silenciadas, mortas por isso, apenas por falarem sobre UFOs? E no ano passado, o que o governo fez? Simplesmente admitiu que OVNIs existem. O que eles não sabem é o que são. Gente, só deles admitirem que OVNIs existem é uma vitória gigantesca para o mundo da ufologia e para quem já teve avistamentos. Porque o que teve de gente silenciada que não poderia falar sobre isso há muitas décadas atrás não é brincadeira. Então é uma grande vitória no meu ponto de vista. Pois como no último caso aqui, vimos que a declaração oficial do projeto Blue Book foi que simplesmente são gases do pântano, sendo que a gente tem fotos de um OVNI tic-tac e de um OVNI charuto que são avistados até hoje sobre áreas que não tem esse tal gás do pântano. Então, quanto de casos eles não encobriram que são fantásticos e a gente não faz a mínima ideia? É um fato muito a se pensar, não é brincadeira, as pessoas precisam levar isso a sério, pois muita gente foi ridicularizada, perdeu seus empregos, perdeu sua carreira, tudo isso por simplesmente falar de algo que o governo deveria fazer coisas sobre isso e não fez. Mas então, o que você achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários. Gente, eu quero pedir também para vocês verificar a inscrição, porque o YouTube ele retira. Eu não sei porque ele faz isso, mas ele retira. Deixa aquele like se você gostou, compartilhe com os amigos, porque isso me ajuda muito. E rumo a 5.000 inscritos. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, está chegando somente agora, eu me chamo Nath Allen, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, tudo que está oculto, eu recomendo esse canal
para você. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre OVNIs cilíndricos. Novamente, parece que eu sempre estou no loop infinito aqui nesse canal falando sobre OVNIs cilíndricos, porque, gente, tá tão evidente as aparições, filmagens e tudo mais, que é impossível não trazer tantas filmagens bacanas para vocês aqui no canal. E o vídeo de hoje ele foi escolhido entre uma votação, mas quem votou no outro vídeo não se preocupa, porque ele vai ao ar na sexta-feira. Mas como o vídeo mais votado hoje foi o do OVNI cilíndrico capturado por uma câmera de segurança no Arizona, então vamos falar sobre ele. Para não deixar apenas uma filmagem assim, eu vou trazer outra no final do vídeo que foi gravada em Paita, Peru, no dia 20 de outubro desse ano também. Então são ambas desse ano, bem legais, então fique comigo até o final do vídeo pra gente olhar tudo junto. Vamos pro vídeo de hoje? Esse UFO gigantesco cilíndrico foi filmado durante uma tempestade na cidade de Jack, Arizona, no dia 16 de agosto de 2021, ou seja, esse ano, e é investigado pela famosa MUFON. A MUFON ela tem muita credibilidade, isso é fato. Claro que podem ocorrer erros, então eles analisam para ver o que pode ser, mas até agora não foi achado uma solução para esse caso. Então por isso que eu quis trazer aqui, porque é bem interessante e bem assustador. E durante o vídeo de hoje eu não vou colocar música, porque é muito importante que vocês ouçam o som ambiente que foi captado durante as gravações, para vocês verem que o objeto não possui barulho. A gente consegue ouvir chuva, trovões, até um pouco do vento, mas o objeto daquele tamanho permanece silencioso. De acordo com uma testemunha e dona da propriedade, muitos avistamentos estavam sendo frequentes na localidade. A fim de capturar alguma coisa fora do normal, instalou algumas câmeras para sua segurança e do ambiente e para ver o que poderia ser. Mas o que ela não contava é que numa noite de tempestade muito severa, iria flagrar um OVNI cilíndrico imenso levantando voo de dentro da floresta próxima à sua residência. Observe o vídeo. A testemunha deu a seguinte declaração aos investigadores da MUFON. Nossa câmera de segurança, ativada pelo movimento, foi acionada pela chuva caindo durante uma tempestade recente. Cerca de 10 segundos após o início do vídeo, um feixe de luz horizontal entra e sai das nuvens em uma velocidade constante e altitude constante também. O vídeo tem som, mas só consegue capturar as gotas de chuva batendo na caixa da câmera. Ela ainda afirma que o objeto estava silencioso, porque os outros vídeos que gravaram com a mesma câmera capturaram o som de motores a reação, helicópteros, pessoas falando e etc. Quando o objeto está prestes a sair dos olhos da câmera, parece haver gotas de vapor de água na borda do mesmo. Isso mostra que é um objeto sólido e com certeza estava quente para produzir esse vapor que é visível nas filmagens. Observe. Já o outro incidente, gente, ocorreu em Paita, Peru, no dia 20 de outubro de 2021. Esse ano, um motorista de caminhão conseguiu flagrar um objeto gigantesco pairando sobre o porto de Paita. O motorista de caminhão notou um OVNI em forma de charuto perto do porto de Paita, Peru, no qual ele começou a filmar o estranho objeto. O OVNI apareceu às 5 da manhã do dia 20 de outubro de 2021 e sobrevoou o espaço aéreo de Paita por apenas alguns segundos, mas sendo suficiente para que o motorista fizesse uma bela filmagem. O que são esses objetos? O contato está cada vez mais próximo? Por que não se escondem mais?
Mas e você, pessoal? Já viu alguma coisa semelhante a OVNIs, charutos, cilíndricos e até mesmo os tic-tacs? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir. E como eu disse no início do vídeo, parece que a gente tá num loop infinito sobre OVNIs cilíndricos. Eu trago muitas filmagens aqui. Então muita gente sempre diz, eu só vou acreditar quando eu ver uma filmagem nítida. Até porque quando as câmeras melhoraram, pararam de ter fotos e imagens boas de OVNIs. Não, gente, não pararam. Aqui no canal eu quero ser referência de fotos e também filmagens nítidas de OVNIs aí entre 2019, 2020, 2021, porque está muito frequente. Então, se o amiguinho não consegue acreditar, você chama aqui no meu canal e você mostra o vídeo para ele. Tá aqui. Tá cheio de evidência, é só a gente ir atrás. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de assunto que é tão ridicularizado na mídia e entre muitos, não vão estar em qualquer esquina. Esse tipo de coisa a gente precisa realmente pesquisar e pesquisar a fundo, porque a verdade, ela liberta. Mas é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal, comentem bastante, porque isso ajuda. E eu tô sempre vendo os comentários, respondendo, dando coraçãozinho, porque eu interajo muito com vocês. Gratidão por estarem me acompanhando até agora. Espero vocês no próximo vídeo na sexta-feira. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem ainda não me conhece, tá chegando somente agora, eu me chamo Nath Allen, dona desse pequeno canal aqui no YouTube. E se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, tudo que envolve mistério, eu recomendo esse canal para você. E hoje vamos estar falando sobre uma parte do mundo que todo mundo acha super intrigante. Inclusive quem curte ufologia, mistério, cientistas, todo mundo conhece o famoso Triângulo das Bermudas. Esse lugar vem chocando pesquisadores há muitos anos pela sua anomalia e também por mistérios que acontecem lá, como desaparecimento de navios, de aviões e muitas outras coisas que se assemelham e quase podemos falar que é tudo ufologia. A gente sempre fala sobre objetos voadores não identificados, mas hoje vamos estar falando sobre OSNIs, que significa objeto submerso não identificado. Sempre vemos fotos e filmagens de objetos no céu, mas quando estão debaixo d'água é mais difícil de saber e também de capturar, porque os nossos oceanos são imensos e a gente não conhece nem metade do que está ali debaixo. Então, o caso de hoje é sobre Alejandro de los Rios, em 2008, quando ele filmou um objeto não identificado submerso embaixo do oceano, próximo ao Triângulo das Bermudas. E isso, gente, acarretou em sua demissão. Vamos para o vídeo de hoje? Vamos conhecer sobre o incidente de Alejandro de los Rios, que foi um documentarista do National Geographic e do Discovery Channel, que ao fazer um documentário no Mar Atlântico, próximo ao Triângulo das Bermudas, no ano de 2008, para se aventurar no desconhecido, encontrou algo que chocou e, infelizmente, isso custou muito caro para sua carreira. Ao mergulhar nessas águas misteriosas, suas câmeras conseguiram capturar um objeto esférico que navegava pelas águas como se não fossem nada. Em alguns momentos é tão incrível que parece que a esfera foi colocada através de computação. Quão avançado é essa raça que se escondem debaixo dos oceanos? Suas sondas são extremamente rápidas. Observe o vídeo. Todo está muy manipulado. Nosotros desde todos los medios hemos tratado de mostrar las pruebas que tenemos y nadie nos ha querido creer. Y en este momento no sé qué hacer. Han dañado todo, toda mi carrera, las puertas me las han cerrado y mi carrera se fue al piso. Por vez, o documentarista, ao tentar provar a veracidade de seu vídeo, encontrou a rejeição da comunidade científica e, de acordo com algumas fontes, até alguns ufólogos se recusaram a analisar tal vídeo. E com isso perdeu o emprego.
como documentarista na época. Então, pessoal, só dele encontrar rejeição por parte científica e também de ufólogos, que são pessoas comprometidas com a verdade por trás da famosa ufologia, a gente já pode dizer que o vídeo é parcialmente quase real, até porque não foi comprovado até hoje que é uma fraude, desde 2008. As pessoas se recusam a analisar o vídeo, foi totalmente abafado na mídia, tanto que pouquíssimas pessoas sabem sobre esse caso. Muitas pessoas também pensam que não temos filmagens legais sobre OVNIs, né, os objetos submersos não identificados, mas temos e aos montes, só não são divulgados. Esse tipo de caso, como eu sempre repito aqui, a gente precisa ir atrás, porque nunca vai estar de bandeja na mídia para a gente saber a verdade. Esse vídeo não foi lançado oficialmente e também não foi televisionado. Mesmo depois de tanta repercussão negativa e fim de carreira ao Alejandro, ele não se dobrou diante da mídia e continua a investigar as águas do Mar Morto. E, junto com outro mergulhador, guia do local, mergulha em suas águas em busca do desconhecido, no qual um dia já esteve bem próximo e mostrou a realidade para nós. Mas e você, pessoal? O que achou da filmagem e também da carreira de Alejandro ser totalmente destruída após esse incidente? Se fosse algo fake, tudo que a comunidade científica ama fazer é pegar um vídeo, jogar e dizer: sim, esse daqui é fraude, eu posso comprovar isso. Mas nesse caso temos algo totalmente diferente. Encontramos a resistência por parte científica e também de ufólogos para analisar tal vídeo e se comprovar uma fraude. Com isso podemos com certeza alegar que o vídeo de Alejandro é verdade. Pois como que seria falso se simplesmente temos a filmagem e as pessoas se recusam a analisar tal vídeo? Então, eu acho que é uma super verdade por parte do Alejandro, pois ele perdeu sua carreira com isso no Discovery Channel, né? Desculpa, pessoal, eu falei errado no início do vídeo, eu coloquei History Channel, mas é Discovery Channel, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam da filmagem e se vocês conheciam sobre o caso e se vocês gostam de casos que abordam objetos submersos não identificados, que eu vou estar por dentro para a gente trazer mais filmagens, mais fotos e mais casos envolvendo esses casos tão temidos pela ufologia também. Não deixe de se inscrever, compartilhar com os amigos, isso me ajuda muito, estamos quase em 4.000 inscritos, isso é muito bom. E até o próximo vídeo, grande beijo, tchau, gente! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e para quem ainda não me conhece, tá chegando somente agora, vou me apresentar. Eu me chamo Nath Alien, dona desse pequeno canal aqui no YouTube e se você gosta de ufologia, teoria da conspiração, mistério, tudo que envolve o oculto, eu recomendo esse canal para você. E o vídeo de hoje é esperado por bastante gente, pois eu anunciei ele semana passada que eu estava criando aí uma nova saga aqui no canal sobre raças alienígenas. Muita gente tem bastante curiosidade em saber sobre raças alienígenas, então eu tomei a liberdade para trazer um pouquinho mais sobre elas aqui no meu canal, sobre as que eu conheço e também as que eu não conheço eu vou estar pesquisando para tentar trazer para vocês tudo bem completinho de fontes confiáveis. E para dar início à nossa saga sobre extraterrestres e sua raça, vamos começar falando sobre o incidente de Varginha, ocorrido em 1996, na cidade de Varginha, Minas Gerais. Muita gente já está careca de saber sobre esse incidente, sobre o que aconteceu, documentários e vídeos e mais vídeos, mas o que muita gente não explica é o que era essa raça que infelizmente foi abatida em Varginha. Você sabe que tipo de raça é essa? Não? Vem comigo que eu te explico. Vamos falar hoje sobre a raça extraterrestre muito dócil que infelizmente teve que ser abatida no Brasil. Eles eram os extraterrestres que entrariam em contato com a Terra de forma pacífica e abertamente ao público, mas isso não ocorreu e hoje vamos falar sobre os Akartians. Você conhece os Akartians? Não? Vem comigo que eu te explico. Vamos para o vídeo de hoje? O rosto e a forma desses aliens te lembra alguma coisa? São eles quem foram os protagonistas do melhor avistamento de aliens e mais famoso do Brasil, o incidente Varginha, em 1996. Mas quem são esses seres que muitas pessoas viram, relataram e inclusive um militar chamado Marco Eli Cesare, em um ato de muita coragem, capturou um Akartian e 10 dias após o contato com a criatura misteriosa, ele adoeceu e faleceu. A morte é, ainda hoje, quase 20 anos depois, um dos pontos a serem esclarecidos no caso do ET de Varginha. Até hoje, a irmã de Marco investiga a misteriosa morte que não teve dados revelados.
além de um laudo alegando suposta infecção que os médicos não sabem até hoje o que é essa tal infecção. Poderia ter vindo de outro planeta? Os Acartian são de Sextans. O sextante é uma constelação do Equador Celeste. O nome também é usado para formar nomes de estrelas, ficando assim sextantes. Sua forma de aeronaves são os cilíndricos, por ser, segundo eles, o melhor modelo de meio de transporte mais veloz, fazendo deles a raça mais evoluída em questão de naves ultravelozes. Usam trajes cinzas. De acordo com fontes, esses trajes são especiais para sua preservação fora da aeronave em outro ambiente, no caso, a nossa Terra. Seus olhos são vermelhos e a pele marrom. De acordo com quem pesquisa esse tipo de raça e tem contato com elas, eles vivem cerca de 300 a 400 anos. Sua altura não corre muito do que já estamos acostumados com os Greys, de 1 metro a 1,20 m, mas diferente dos Greys que existem, os Greys altos, os Acartians são todos muito pequenos e também muito avançados. Os Acartians foram convocados para se tornarem a primeira raça a entrar em contato com a Terra, de forma pacífica. Se ofereceram para pousar na Terra para interagir com os humanos e eles não carregavam nenhuma arma, exceto o biotraje para sua autoproteção, no qual foi retirado deles, por isso o mau cheiro relatado por uma das vítimas no incidente de Varginha. Kátia Andrade Xavier relatou que sentiu como se a criatura sofresse e passasse o sentimento de estar apavorado. Esse apavoro da criatura era justamente por já ter presenciado os horrores que cometeram contra eles quando foram abatidos. Foram capturados, mortos e expostos. E o mau cheiro tem a ver com o biotraje, que não estava com ele, fazendo assim ficar exposto ao nosso ambiente e sofrer ainda mais com sua pele marrom sensível. Mas em vez das pessoas tratar eles com respeito e tentar ao menos entender o que estava acontecendo na época, nem tiveram chance de se explicar, pois foram abatidos e mortos por sua aparência na época descrito como demônios. As próprias 3 vítimas aqui do caso do incidente de Varginha descreveram a criatura parecendo um demônio, pois tinha algumas protuberâncias na cabeça e também olhos vermelhos. E o que isso significa pra gente nas mitologias e historinhas que a gente sempre aprende, que são demônios. Inclusive, como eu disse aqui um pouco antes, a Kátia do incidente de Varginha, ela disse que a criatura estava abaixada e passando uma sensação de desconforto, pavor, medo. Era como se fosse um humano quando você olha e vê que essa pessoa está sofrendo num canto e precisa de ajuda. E era exatamente o que o nosso pobre Acartian estava passando, por muito sofrimento, pois já tinha visto os horrores que é pousar aqui na nossa Terra. Como nós somos ainda considerados primatas ao lidar com aquilo que a gente não sabe o que é. Só da gente ver um estranho no nosso quintal, a gente já pensa, o que pode ter essa pessoa fazendo aqui? Já bate aquele medo, você já quer se preparar. Imagina algo que a gente não conhece o que é, tem aproximadamente 1,20 m de altura, com pele marrom, olhos vermelhos e, vamos dizer assim, considerado chifres em sua cabeça. O que essa pessoa iria pensar? Qual seria a sua reação? Todo mundo teria muito medo. Eu, se não conhecesse nada sobre alienígenas e também já tivesse contato com eles, eu iria simplesmente sair correndo para uma igreja, que é o que qualquer pessoa que não conhece sobre isso faria no momento. Então a gente tem que saber lidar muito com as outras aparências e saber que a nossa não é a única que importa, a nossa aparência. Temos diversas outras e o universo está recheado de coisas e também de aparências que a gente não entende e também não pode achar legal. Mas tudo que é estranho a gente tende a temer. É normal do ser humano. Eu também temo muita coisa. Por vez, o Acartian não quis fazer mal a nenhuma dessas pessoas e aos militares. Até que um soldado, o Marco, agarrou um desses seres e foi infectado e morreu. A falta de traje e o contato imediato de pele com pele levou à sua morte por uma infecção desconhecida. E militares começaram a matá-los sem piedade, com medo do que poderia vir a seguir. E infelizmente foi o que aconteceu naquele dia. Houve envolvimento dos homens de preto também, pois o satélite americano já sabia que entraria em órbita um objeto não identificado e avisou autoridades brasileiras, mas esse grupo de Acartian recebeu a maior honra no Conselho Galáctico por se voluntariar para essa missão de aprendizado aqui na Terra. E a lição foi que ainda não estamos prontos para um contato.
Então, pessoal, o incidente de Varginha ele vai muito mais além do que uma simples historinha para boi dormir, ou até mesmo lenda local, de que as moças viram algo que simplesmente não souberam identificar e confundiram com algo ruim. Agora, falando sobre uma parte de Varginha, do incidente de Varginha, né, que não estamos acostumados a saber, a gente pode falar que foi realmente triste o que aconteceu com eles lá, pois as criaturas sofreram muito, foram abatidas e expostas de forma muito ruim. Então, é um caso assim que se você for realmente pesquisar a fundo, não é só tipo uma lenda, uma historinha e tudo mais. Ele realmente aconteceu e de forma dolorosa e mostrando realmente quem o ser humano é. Aquele que abate tudo que ele não entende, por medo e também por receio, né? Mas a gente até entende, a gente foi instruído dessa forma, a abater aquilo que a gente não entende por medo da nossa... É o nosso instinto selvagem, vamos dizer assim. Então, a gente tem muito, muito que aprender ainda e creio também que muitos não estão prontos para um contato. E esse caso de Varginha prova exatamente o que eu estou falando aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou trazer um pouco mais sobre outras raças e também casos envolvendo elas. Deixe aquele like, compartilhe com os amigos, pois isso ajuda muito. E se você tem mais algumas informações sobre os Aicartians, eu vou ficar muito feliz em saber, pois o que eu pesquisei aqui e o que eu sei de terceiros foi o que eu trouxe aqui justamente nesse vídeo, não esqueci de nada, assim espero eu. Então, grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente!